versículo 36 diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Meus irmãos, a palavra fala de uma época e de um momento a qual essas pessoas estavam distantes de Deus. Mas é interessante que, se nós formos olhar apenas esse cenário do texto, podemos concluir que eles tinham a consciência que estavam adorando a Baal. Podemos concluir que eles sabiam que Baal era um Deus completamente diferente de Yahvé. Mas a verdade que, se nós formos analisar todo o livro de Reis e todo o Antigo Testamento, vamos concluir que, na verdade, essas pessoas não tinham a consciência. O autor do texto, ele estava convicto de que Baal era um Deus completamente diferente de Yahvé, de Jeová. Mas as pessoas que estavam aqui adorando e exaltando a Baal, acreditavam que estavam adorando e exaltando a Yahvé. Porque, na verdade, estava acontecendo em Israel aquilo que nós chamamos de sincretismo, que é uma mistura de uma adoração ao Deus verdadeiro junto com um Deus falso. Porque o povo de Israel, em determinado momento, eles, em Salomão, em Roboão, passaram a adorar os deuses de Canaã, os deuses da fertilidade. Entenda-se fertilidade não somente em gerar filhos, mas a fertilidade na colheita, na agricultura, a fertilidade em uma vida econômica, a fertilidade em chuvas, a fertilidade nas festas, nos vinhos. E a palavra fala que os reis de Israel, eles se afastaram do Senhor Deus. É interessante que alguns reis, a palavra fala que eles andaram retos no caminho do Senhor, porém, eles não retiraram os altos de Israel. A palavra alto é um altar. Apesar dessas pessoas andarem em retidão ao Senhor, mas eles não conseguiam desarraigar, retirar do meio do povo de Israel a adoração aos Baalins, aos deuses de Canaã. Eles não conseguiram tirar do meio de Israel a adoração aos falsos deuses. Mas não é que este povo estava acreditando adorar a falsos deuses. Na verdade, eles estavam acreditando que adoravam a Yahvé, ao Deus de Israel. E Deus levantava profetas para fazer uma separação e dizer: ei, o que vocês estão adorando, na verdade, não tem nada a ver com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que vocês estão adorando, na verdade, é um Deus completamente diferente. É Baal, é Astarote, é Aserá. Mas esse Deus é de Canaã, é um Deus com D minúsculo. É um Deus feito à imagem e semelhança do homem. Mas essas pessoas se revoltavam, porque entenda você que no sincretismo, ninguém acredita que está adorando a um falso Deus. Se nós formos analisar historicamente, aqueles que estão adorando ou idolatrando, eles nunca vão afirmar que não estão adorando ao Deus verdadeiro. Eles vão dizer: eu estou adorando ao Deus verdadeiro. E da mesma forma acontecia nesse contexto. É como se eles estivessem adorando a Yahvé, ao Deus de Israel. E Elias, assim como 7.000, não se curvavam perante Baal, mas a grande maioria queria adorar Baal, o Deus da fertilidade, o Deus masculino. Astarote era a deusa feminina da fertilidade, ou seja, a fertilidade na colheita.
Isso é muito atual. Porque que Deus nós queremos adorar? E aliás, se nós falarmos, nós estamos adorando a um Deus falso, ninguém acredita. Porque na verdade, ninguém tem a consciência de que está adorando a um Deus falso. Porque há uma mistura. Eu busco a personalidade do Deus verdadeiro, mas eu misturo com um Deus que é a minha imagem e semelhança. É como se houvesse uma fé diluída. É como se eu retirasse alguns atributos e algumas características do Deus verdadeiro para perfazer, para customizar de acordo com a minha fé, modelar de acordo com a minha fé. Nós transformamos Deus de acordo com os nossos atributos. E esse Deus, ele vai se modificando. Perceba que o Deus da Bíblia, ele não se modifica, ele é o completamente outro. Não há ninguém, não há nada que possa afetar e alterar o Deus da Bíblia, porque ele falou, eu sou o que sou. Isso significa que ele é puro, que ele não é afetado, ele não é modificado, porque a Bíblia fala, eu sou o Senhor Deus e não mudo. E nós dizemos, mas Deus mudou. Não, Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. O que muda, na verdade, são as nossas alterações de deuses. Nós buscamos algumas características do Deus verdadeiro e modificamos ele em nossos altares. Porque esse povo colocou Baal em seus altares. O Deus da fertilidade. E eles começaram a implementar, por exemplo, o vinho, as músicas, a prostituição cultural, que tinha a ver com a sensualidade. Eles sacrificavam as crianças em seus rituais. Mas eles acreditavam que estavam adorando a Yahvé. E Elias está agora denunciando, e dizendo não. Vocês são adoradores de Baal. Vocês se assentam à mesa de Jezabel. E Jezabel não tem parte com Deus e Yahvé. Não somente Elias, mas quantos outros profetas se levantaram na palavra de Deus para denunciar a diferença entre o Deus de Israel ao Deus falso. E esta palavra, ela é muito atual. Porque quantos de nós queremos adorar a um Deus diluído, a um Deus que está preocupado com a fertilidade, a um Deus terreno, a um Deus material, a um Deus que nós dizemos, ele planejou, ele criou todas as circunstâncias nesta terra para que eu possa trilhar um projeto de sucesso. E nós acreditamos que Deus está preocupado e que Deus está agora trabalhando nos mínimos detalhes no nosso sucesso terreno, no nosso projeto terreno. E é muito comum nós ouvirmos frases por aí, ou até mesmo lermos frases por aí dizendo, Deus planejou cada detalhe da minha vida. Isso significa que eu tenho um Deus que manda chuva, um Deus que manda sol, um Deus que escolhe a cor de camisa que eu quero vestir. Eu tenho um Deus que prepara tudo para que eu tenha prosperidade e sucesso nessa terra. Meu irmão, nós trazemos Deus para servir-nos. E para esse Deus ser modelado de acordo com os nossos desejos. Pois a grande verdade é que o projeto de Deus nessa terra chama-se salvação. O projeto de Deus para as nossas vidas e o projeto exclusivo, especial de Deus para a tua vida chama-se salvação. Todas as coisas vão cooperar para isso. Ou seja, a partir do momento que você se torna um cristão, tudo aquilo quanto você tem que facilitar o desenvolvimento da tua salvação. Se tu és pobre, que a tua pobreza coopere
para a tua salvação. Se tu és rico, que a tua riqueza coopere para a tua salvação. Se tu és advogado, que isto coopere para a tua salvação. Se tu és pedreiro, que isto coopere para a tua salvação. Ou seja, se tu estás feliz, que isso coopere para a tua salvação. Se tu estás passando por provas e tentações, que isto coopere para a tua salvação. Porque a grande verdade é que tudo se torna meio para alcançar o nosso objetivo maior, que se chama salvação, que é o plano de Deus para as nossas vidas. O plano de Deus especial para a tua vida não é sucesso. Prosperidade nessa terra é um meio para que você possa desenvolver a tua salvação. Profissões nessa terra são meios para que você possa desenvolver a tua salvação, ou seja, são meios para que você venha colocar como ferramentas, instrumentos, para que a tua salvação seja aperfeiçoada. Mas qual é a grande finalidade da tua vida? Chama-se salvação. E essas pessoas, elas estavam pensando tanto na terra, que elas adoravam a um Deus que tinha um plano específico, a fertilidade. Porque qual era o plano de Yahvé? Qual era o plano de Jeová? Libertar o povo, trazer salvação para o povo, para que o povo viesse purificar das imundícies dos gentios. Mas o que acontecia é que essas pessoas estavam preocupadas com a fertilidade. Aliás, Deus, eu não quero saber do céu, eu não quero saber da espiritualidade, o que eu quero saber é da colheita. O que eu quero saber é do vinho, o que eu quero saber é do trigo mais fino, o que eu quero saber é se vai chover ou se vai fazer sol. Por isso é melhor adorar a um Deus que está mais em comunicação com o homem. Por isso é melhor adorar um Deus que está mais a serviço das coisas humanas. Ei, existe a cidade dos homens e a cidade de Deus. Nós queremos um Deus mais preocupado com a cidade dos homens, que resolvam os problemas humanos. Nós queremos um Deus que abra o sinal na hora que nós queremos passar, porque estamos atrasados para o trabalho. Nós não queremos um Deus preocupado com a salvação, queremos soluções para a terra. E por isso nós diluímos o Deus que prepara um local para nós nos céus. Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas na verdade dizemos: Senhor, eu não estou preocupado agora com a morada nos céus. A minha maior preocupação agora é se eu vou pagar o aluguel esse mês. A minha maior preocupação agora é se eu vou conseguir uma casa, se eu serei despejado ou não, se vou conseguir um emprego, se vai chover, se vai fazer sol. A minha maior preocupação agora é se eu vou vestir ou se não vou vestir. E Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós dizemos: Senhor, a minha preocupação agora é outra coisa, porque o Senhor disse que não deveria turbar o meu coração de preocupação, porque o Senhor está preparando lugar para mim no céu. Mas o Senhor deveria dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração, porque esse mês eu vou pagar o teu aluguel. Não se turbe o vosso coração, porque esse mês eu vou conseguir um emprego para você. Não se turbe o vosso coração, porque esse mês eu vou te curar. Não se turbe o vosso coração, porque eu vou conseguir para você aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Mas Jesus não falou isso. Ele não falou isso.
E é por isso que nós não queremos um Jesus que diga, não se preocupe, porque eu estou preparando um lugar para você nos céus. Nós queremos um Jesus mais próximo que diga, não se preocupe, porque eu irei conseguir o emprego que você deseja. É o Jesus da fertilidade. É o Baal. O Baal que estava cuidando da colheita, dos trovões. Se eu terei filho ou deixarei de ter filho. Por isso o povo não estava mais tão preocupado em adorar ou desejoso em adorar o Deus de Abraão. Porque o Deus de Abraão tem um plano gigantesco. Um plano radical, que é salvar, que é nos tirar da cidade dos homens e nos levar para a cidade de Deus, a cidade dele. Mas é um projeto muito ambicioso, muito grande. E nós estamos preocupados com as pequenas preocupações da vida. E as pequenas preocupações da vida nos fazem perder o foco no Deus de Israel. Porque sabe, o povo de Israel achava que estava adorando o verdadeiro Deus. Mas era Baal, o Deus das pequenas preocupações. Porque nós queremos um Deus que se preocupe nos mínimos detalhes, com os nossos desejos. Nós queremos aquele Deus que esqueça o plano radical dele. Porque, na verdade, nós deveríamos nos moldar de acordo com o plano desse Deus. Mas é nós que fazemos com que ele venha se moldar de acordo com os nossos pequenos planos. É como se ele viesse até nós e dissesse, eu tenho um grande plano para a tua vida. E nós disséssemos, Senhor, aguarde mais um pouco. Primeiro resolva os meus pequenos projetos. Primeiro solucione os meus pequenos problemas, para depois eu seguir o teu maravilhoso plano. Não é assim que as pessoas pensam. Não é assim que as pessoas raciocinam. Primeiro vamos pensar nas nossas pequenas preocupações da vida, para depois pensar em nossa salvação, para depois nos preparar. Primeiro vamos atentar para o físico, primeiro vamos atentar para o material, para depois nós pensarmos naquilo que é a vida após morte. Primeiro é agora, é o aqui, é o agora. Nós queremos um Deus das pequenas preocupações. E perceba que esse Deus das pequenas preocupações, ele é ilógico. Porque é só você olhar para o mundo é uma bagunça. O mundo não tem lógica. O mundo está em desordem. Se esse Deus das pequenas preocupações existisse, todo mundo que diz, Deus me projetou para o sucesso, teria sucesso nesta terra. Mas aquelas pessoas que estão dizendo, Deus me projetou para um grande sucesso neste mundo, elas ficam como esses sacerdotes. Eles se mutilam, eles gritam e eles clamam, e esse Deus não responde. Porque se esse Deus planejou pequenas coisas para este mundo, sucesso, felicidade total neste mundo, tudo muito organizado, esse Deus, ele não é todo poderoso. Porque o mundo não é tudo organizado. Aliás, qual é o cristão que tem um sucesso total neste mundo? Sabe o que isso significa? É que nós estamos querendo que Deus venha ser moldado de acordo com os nossos pequenos planos. E nos esquecemos do grande plano dele para essa terra. Aliás, o exclusivo plano dele, que foi enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A palavra está dizendo que Jesus Cristo veio nessa terra para que todo aquele que nele cresce
não fosse condenado, mas tivesse a vida eterna. Isso quer dizer que o projeto de Jesus é esse, é a salvação para as nossas vidas. Sinto muito te decepcionar, mas o projeto de Jesus não é para você ter sucesso nessa terra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse mundo material um dia se esgotará, um dia será destruído, como diz o apóstolo Pedro, pelo fogo. Os elementos se desfarão, será purificado para que habite nele os servos do Cordeiro. É este o projeto de Jesus. Mas nós queremos trocar esse grande projeto de Jesus pelo projeto de Baal, o Deus da fertilidade. Aquele Deus que está em alguns detalhes de nossas vidas e que cumpre a nossa vontade, o nosso querer. Aquele Deus que na verdade é Ele que nos segue. Porque se eu digo, Senhor, eu quero fazer tal coisa, abençoa-me para isto. Senhor, eu irei ali, abençoa-me. Senhor, o meu projeto de vida agora é este, e eu sei que o Senhor vai me abençoar nisto. Era assim que o povo de Israel acreditava que era Yahvé. Era o Deus que Baal ou Yahvé, eu quero que a minha colheita cresça. Eu quero que a minha esposa engravide. Eu quero muito vinho. Eu quero muita felicidade, muita alegria. Yahvé, eu quero prosperidade nessa terra. Mas na verdade era uma oração para Baal. Porque o Deus de Israel tinha um plano completamente diferente. E perceba que uma das coisas que acontece é que nós queremos esse Deus que faça cumprir-se os nossos desejos. E nós não nos adaptamos a Ele, porque continuamos a viver a mesma vida de antes. Esse povo adorava Baal, achando que estava adorando a Yahvé, mas eles viviam uma vida promíscua, eles viviam uma vida longe, distante dos mandamentos do Senhor. Porque, aliás, se nós cumprirmos os mandamentos do Senhor, nós estaremos fazendo a vontade dEle, e não exigindo que Ele venha fazer a nossa vontade. Mas o que acontece é que essas pessoas se decepcionam com Baal, porque diz a palavra que Elias fez um desafio. É como se Elias estivesse dizendo: eu vou provar para vocês que esse Deus é falso. Vocês vão erigir um altar e vão começar a orar. Se vier fogo dos céus, este Deus é verdadeiro. Mas se acontecer que nada ocorrer, e o meu Deus responder com fogo, Ele é o verdadeiro. E diz a palavra que os profetas de Baal arrumaram um altar, e eles passaram a manhã, passaram do meio-dia, chegava a hora do sacrifício da tarde, e eles estavam clamando, eles estavam dançando, eles estavam de alguma maneira tentando chamar a atenção de Baal. Tanto é que eles se mutilavam para tentar atrair a atenção de Baal, simplesmente para que Baal viesse provar que ele era o verdadeiro Deus. O que ocorre, meus irmãos, é que esta geração que acredita nesse Deus chamado Baal, nesse Deus que esqueceu do seu grande plano e que está agora ligado aos seus pequenos planos terrenos,
Esse Deus que esqueceu o plano da salvação, porque agora o plano humano é do sucesso. Agora o plano humano é de uma vida abundante nessa terra. É o Jesus que só é 100% homem. Porque a palavra vai nos indicar que Jesus, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Era um Jesus mediador entre Deus e o homem. Um Jesus que ao mesmo tempo conhecia as nossas fraquezas terrenas, mas ele preparava o caminho. Aliás, ele é o caminho para nos levar em direção à morada com Deus eterno. Mas o que ocorre é que essas pessoas estavam se mutilando. E é como se elas estivessem tentando provar que Baal era Deus. E nada ocorria, nada acontecia. É o que ocorre hoje. Quantos crentes querem adorar esse tipo de Deus? E eles tentam de todas as maneiras inculcar na tua mente que esse é o verdadeiro Deus. Qual é o verdadeiro Deus? É o verdadeiro Deus que dá as coisas. O verdadeiro Deus que abençoa materialmente. Prosperidade, riqueza, sucesso, alegria. Você não tem tristeza. É o Deus que ordena a tua vida. É o Deus que direciona a tua vida de tal maneira que tudo quanto você faça é algo que Ele planejou desde muito cedo para você. Aliás, no ventre da tua mãe, Ele planejou um sucesso terreno. Não tem nada a ver com salvação. Aliás, salvação é algo que você não pensa. O que você pensa é uma subida no reino humano. É uma exaltação no reino humano. Aí a pessoa se decepciona, porque nada disso ocorre. Eu digo para você, esse Deus vai te fazer um rei nessa terra. Você vai reinar. Você será muito próspero. E nada ocorre, nada acontece. Aí você se mutila porque eu começo a fazer propósitos. Eu começo a criar mecanismos para que você seja abençoado e nada ocorre. Aí daqui a pouco você diz assim, ué, mas o que está acontecendo? A tua vida não tem uma mudança, porque não tem fogo. Fogo simboliza a purificação. O que está ocorrendo? E estão vendendo um Deus que tem um plano para esta terra. O Deus da fertilidade. O Deus da bênção. O Deus da prosperidade. Ora, se Ele é o Deus da bênção, o Deus da fertilidade, por que esse mundo tem escassez? Por que esse mundo está em desordem? Essas pessoas estão clamando e se mutilando. Elas vão levantando altares e elas começam a adorar e clamar e dizer: eu exijo que esse Deus Baal me abençoe. Mas eles pensam que esse Deus Baal é Jeová, é Yahvé, mas esse Deus não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. E em determinado momento essas pessoas começam a se decepcionar, porque não tem fogo na vida delas. Pode olhar a vida dessas pessoas, elas não têm uma mudança de vida. Elas continuam frias, elas continuam mornas. Aí alguém vai me dizer, mas são grandes multidões que estão adorando desta maneira. A palavra fala aqui que era a maioria que estava adorando a Baal, acreditando que estava adorando ao Deus verdadeiro. Se a tua oração se resume em petições de fertilidade, ou seja, abençoe a minha agricultura, mande chuva, mande sol,
me dê sucesso, me dê felicidade, me dê alegria, me dê prosperidade, me dê saúde. Abençoe meu emprego, consiga emprego, me demita, faça isso, faça aquilo. Senhor, eu quero agora isso. Senhor, eu não quero mais isso. Senhor, agora eu desejo isso. Se a tua vida se resume a apenas isso, na verdade é que você está sendo enganado e adorando ao Deus da fertilidade. E o Deus da fertilidade, biblicamente, não era o Deus de Israel. Era o Deus Baal. Porque o Deus de Israel, ele é aquele que estabeleceu um plano. E este plano, nada, nem ninguém pode modificá-lo. Este plano foi o mesmo para Abraão, para Isaac, para Jacó, e ainda continua sendo o mesmo para nós. O plano de redenção, o plano de salvação, o olhar para o nosso espírito, o olhar para a cidade de Deus. Se nós não estamos levantando altares para buscar fogo, purificação, salvação para as nossas vidas, mas se nós estamos levantando altares para buscar fertilidade, bênçãos, isso denuncia que nós estamos trocando o Deus de Israel pelo Deus Baal. Isso simboliza que uma hora nós vamos nos mutilar, mas não haverá fogo em nossas vidas, ou seja, não haverá transformação em nossas vidas. É por isso que a palavra fala que Elias, ele preparou o altar de uma forma correta para que o fogo descesse. A grande verdade é que nós devemos preparar o altar do Senhor e dizer: Deus, não é uma questão de nós orarmos por fertilidade, não é uma questão de nós orarmos apenas por bênçãos terrenas, não é uma questão do Senhor ser o nosso servo. A questão é que nós precisamos da purificação do Senhor através do fogo, do batismo pelo fogo, para que nós venhamos a alcançar a salvação no Senhor. Deus, eu quero servir o Deus verdadeiro que tem o plano de salvação. Eu quero servir o Deus verdadeiro que tem um plano para que a minha alma seja redimida. O que eu vejo são cristãos lutando para que a terra se transforme em um jardim. A terra não vai se transformar em um jardim. A palavra fala que todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. Isso quer dizer que essa terra é uma terra de mortos, que existem alguns vivos chamados salvos, e que esses salvos estão proclamando nos 4 cantos da terra que Jesus veio para salvar e resgatar os mortos e perdidos. E que o plano principal nosso é levantar essas pessoas que estão mortas, para que elas também venham almejar um mundo espiritual. Se esse Deus que nós servimos é um Deus com um foco material, preste atenção nisso que eu quero dizer para você. Se o Deus que nós servimos tem um foco material, ele é Baal. É só você ver na Bíblia. Jesus Cristo não tinha um foco material. Tanto é que ele falou: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tanto é que ele falou: o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo,
eu ordenaria agora ao Pai, e Ele retiraria esses reis do trono, e eu assumiria o trono. Judas se deparou com um Jesus que não queria estabelecer um reino material aqui nessa terra, mas pelo contrário, ele queria estabelecer o reino espiritual. Se nós estamos adorando um Jesus com um foco em nosso sucesso terreno, esse Jesus, ele é um Baal. E Elias vão se levantar nessa terra para dizer, e vão criar raiva em nós. Porque esses Elias vão dizer, o que vocês estão adorando é Baal. E aí, Acabe vai dizer, você é o perturbador. Porque Elias serão perturbadores. Eles vão criar raivas. Eles vão criar ódio no coração das pessoas, porque eles vão dizer, o que vocês estão servindo não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. O Jesus que vocês estão servindo é um Jesus que ele é escravo de vossas vontades. Baal era escravo da vontade daquele povo. Aquele povo era sensual, aquele povo era dado ao vinho, aquele povo, eles estavam preocupados com a agricultura, com a colheita, com o material. Tem diferença dos dias de hoje. Um povo que quer possuir pelo corpo, um povo que quer colheita, um povo que está preocupado com os mínimos detalhes de suas vidas. Ah, Senhor, eu quero saber o que eu vou comer amanhã. Eu quero saber quem vai sorrir para mim. Eu quero saber quem vai me abraçar. Eu quero saber qual será a minha profissão. Quanto eu terei nas minhas mãos em dinheiro. Eu quero saber, Senhor, se realmente haverá vírus que vão invadir a nossa cidade. Eu quero saber das coisas materiais. É esse Jesus, abre parênteses e coloca-se Baal, que nós queremos servir. Mas preste atenção no que Elias fala. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, aqui ele está deixando claro como que é servir o Deus verdadeiro. Ó Senhor, a primeira coisa, a palavra Senhor é aquele que domina sobre o servo. Ó Senhor, quando nós servimos a Jesus, nós dizemos, ó Senhor, ou seja, eu não faço a minha vontade, mas é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, que se manifesta na minha vida. Tu és o meu Senhor, eu sou o teu servo. E ele fala, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. É o Deus histórico, é o Deus do passado, que é o meu Deus presente, mas é o Deus bíblico. Não é um Deus segundo os humanistas, porque segundo os humanistas, nós homens somos bondosos, e que aliás as nossas obras nos levarão para o reino dos céus, e que nós podemos trabalhar, estudar, preparar tudo de uma maneira que essa terra será boa, será agradável. Mas tudo isso é mentira, porque a cada dia essa terra se torna mais desagradável. Se esse Jesus te faz ter um foco na terra, é um Jesus humanista, que é fabricado pelo homem. Porque o Jesus bíblico te leva a focar os céus. E é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel.
é o Deus dos caminhos antigos, é o Deus da palavra. Meus irmãos, a nossa única regra de fé e prática chama-se palavra de Deus. Não existe nenhuma lei nessa terra que é maior do que a palavra de Deus para o verdadeiro cristão. Se alguma lei terrena entrar em conflito com a palavra de Deus, nós escolhemos servir a palavra de Deus. Não há filosofia humana, não há moral humana que tem que prevalecer sobre a palavra de Deus. Nós somos o povo da Bíblia, o povo que serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da antiguidade. E nós não temos vergonha de servir o Deus da antiguidade. E ele diz: fique sabido que tu és o Deus em Israel. Ou seja, fique sabido, Deus, que tu és o verdadeiro Deus. E ele continua: e que eu sou o teu servo. Veja o desejo daquele que serve a Deus verdadeiramente, de se colocar como servo de Deus, como diferente, como alguém que quer ser modelo, como alguém que quer ser sal, como alguém que quer ser luz. E ele diz: segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Segundo a tua palavra. Porque o servo de Deus, ele anda segundo a palavra do Senhor. O servo de Deus anda segundo as Escrituras. Estão te oferecendo por aí o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus dos sentimentos, o Deus das emoções, o Deus do emprego, o Deus da cura. Estão te oferecendo por aí o Deus dos romances, o Deus da casa própria, o Deus do carro maravilhoso, o Deus das riquezas. Estão te oferecendo por aí um Deus que está mais preocupado em te fazer um homem de sucesso nesta terra do que te levar para o reino dos céus. Estão te oferecendo por aí Baal, fertilidade, terra, progresso na terra, maravilhas nessa terra. Estão te oferecendo por aí um Deus que, aliás, não exige que você ande pela porta estreita, que você tenha fogo na sua vida. A palavra fala que nós devemos passar pelo batismo de fogo. Sabe o que simboliza o batismo com fogo? Também, além do batismo com o Espírito Santo, simboliza o batismo de purificação. Porque o fogo, ele transforma. Mas o Deus que estão te oferecendo por aí, ele não tem fogo nenhum. É um Deus tão frio que você não percebe o fogo na vida dessas pessoas. Não tem purificação, não tem mudança, não tem santidade. Não tem um olhar cristão. É um olhar terreno apenas. São pessoas ricas, são pessoas que têm de tudo na vida. Aliás, são pessoas que muitas vezes se mutilam, porque esse Deus não cumpre tudo na vida deles. Às vezes eles querem: Deus, eu quero, Deus, isso, eu desejo isso. E eles passam dias em campanhas, clamando e pedindo aquilo que é terreno, a fertilidade. Mas não tem fogo, não tem sobrenatural nisto. E uma hora eles se decepcionam, porque esse Deus não responde. E aí nós podemos ficar que nem Elias, zombando e dizendo: grite mais alto.
Talvez esse Deus esteja no banheiro, mas ele é falso. É um Deus mundano que te enganou, que faz você olhar para essa terra e que te tira o foco da salvação, que te tira o foco da santidade e que te faz preocupado com os mínimos detalhes terrenos. Jesus, de um lado, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Baal diz: buscai em primeiro lugar a fertilidade terrena. O que você busca em primeiro lugar? Fertilidade terrena? Uma boa família? Boas riquezas? Bons projetos? Sucesso, felicidade, alegria nessa terra? Isso está em primeiro lugar na tua vida? Se sim. E se você acredita que o teu Deus, ele foi feito exatamente para te abençoar desta forma, deste jeito, eu estou aqui para te dizer que esse Deus é o Baal. Agora, se você está se deparando com um Deus que diz para você, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Se você está se deparando com Deus que fala, alguém te dá um tapa na face, apresente outra face. Perdoe. Ame até os teus inimigos. Ajunte tesouro no reino dos céus. Se você está se deparando com um Jesus que o mundo odeia, porque a mensagem dele é antiga e não cabe neste mundo, porque a mensagem de Jesus não cabe neste mundo. A mensagem de Jesus causa náuseas neste mundo. Não tem como. Sabe qual é a mensagem que causa interesse neste mundo? É de Baal, fertilidade. Se eu chegar aqui agora para vocês e dizer, olha, Deus vai amanhã bem cedo abrir uma porta. Deus amanhã bem cedo vai colocar dinheiro na tua poupança. Deus amanhã bem cedo vai te prosperar abundantemente. Ei, você que quer casar, amanhã bem cedo vai pintar um varão na tua porta. Ei, você que quer ser feliz, Deus amanhã bem cedo vai colocar ali um circo bem na frente da tua casa. Ou seja, se eu chegar aqui agora e falar de fertilidade terrena, todo mundo vai gostar. Mas se eu chegar agora aqui e dizer, ei, Jesus está dizendo, te prepare para que você venha entrar no reino dos céus, se santifique. Ah, não. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Eu quero a fertilidade. Eu quero progresso na minha vida. Céu eu só vou pensar quando eu tiver a idade do irmão João com 80 anos. E nem o irmão João está pensando no céu, que o irmão João está pensando aqui na terra, né, irmão João? A gente tem que pensar na terra. É progresso aqui na terra. Bispo, traga uma mensagem de progresso aqui na terra. Mas infelizmente esse homem aqui, ele tem mais tendência para Elias do que para Acabe. Porque eu vivo nessa terra, eu como, eu me alimento, eu me visto. Mas eu sei que a minha vida aqui nessa terra é passageira. Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
porque a cada dia basta o seu próprio mal, a cada dia eu vou vivendo, eu prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo, meu irmão? Qual é o nosso alvo, meu irmão? O nosso alvo não é terreno, o nosso reino não é deste mundo. Nós somos forasteiros aqui nessa terra, ainda que Baal venha prometer fertilidade aqui, nós dizemos não para Baal, porque Baal é falso, e nós dizemos queremos o reino dos céus. E desta maneira nós preparamos um altar e o fogo desce. O fogo é a purificação, é a transformação. O fogo fala de salvação. Precisamos arrumar esse altar e precisamos jogar fora os nossos altares de Baal, porque o povo de Israel tinha um altar para Yahvé e um altar para Baal. Não se pode servir a dois senhores. Que Deus nós queremos servir? Aquele Deus que tem que detalhadamente nos dar tudo quanto desejamos, porque se Ele não nos der o que desejamos, a gente vira as costas para Ele. Esse não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não é a nossa vontade que Ele cumpre, é nós que devemos cumprir a vontade dEle. O Deus da Bíblia, nós devemos segui-lo, nós devemos caminhar atrás dEle, porque Jesus fala: vem e segue-me, vem e segue-me. Qual é o Jesus de hoje? É um Jesus que adula, é um Jesus que bajula. Como que nós ganhamos as pessoas para Jesus hoje? Eu duvido que você vai na porta de alguém dizendo assim: ei, vamos para a igreja porque você precisa de salvação. Ah, não. Vamos para a igreja porque você vai ganhar uma bênção especial. A tua família será abençoada. Está precisando de emprego? Você vai conseguir um emprego. Não é o Jesus da Bíblia, é o Baal que nós estamos oferecendo. Porque o Jesus da Bíblia, Ele oferece para nós a salvação. Me prove, eu leio a palavra, me prove quando Jesus da Bíblia disse: saiam por aí e anuncie o reino material, que eu irei prosperar, que eu irei curar, que eu irei transformar bênçãos materiais, que eu irei dar sucesso. Me prove. Não tem, não tem. Ele diz: ide por aí, anunciai que o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus é salvação, irmão. Vamos para a igreja hoje. Antigamente os crentes faziam isso. É por isso que eles apanhavam. Vamos para a igreja porque você precisa de Jesus. Você precisa de salvação. Senão você vai para o inferno. Eles apanhavam, coitadinhos. Mas eram crentes verdadeiros. Hoje não, a gente não prega desse jeito. Vamos para a igreja porque você vai ter aquilo que você almeja. Jesus vai te dar muita alegria, muita felicidade. Aí a pessoa vem para a igreja achando que Jesus vai transformar o mundo completamente, vai tirar todos os espinhos do mundo. E o mundo vai amar essa pessoa quando Jesus fala: eu não vim trazer paz, vim trazer espada. E Jesus fala que o mundo vai nos odiar. Meu irmão, quando a pessoa vem para Jesus, a vida dela se complica aqui nessa terra. É ler a palavra que você vai entender. Todas as pessoas que vêm para Jesus, a vida dela não melhora nessa terra, se complica. Primeiramente, porque o mundo vai passar a odiar essa pessoa. A gente fala isso? Não, a gente não pode falar isso. A gente não pode falar isso.
Porque nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, oferecendo não o Jesus da Bíblia, mas oferecendo o Baal, o Deus da fertilidade. É por isso que não tem fogo nesses altares. É por isso que não tem transformação nesses altares, porque a pessoa já vem em busca de fertilidade. A pessoa já prepara um altar de fertilidade, de bênção, e ela nunca é transformada porque nunca tem fogo. Mas quando você prega o evangelho, o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para dar carro, é o poder de Deus para dar bênção material, é o poder de Deus para... É o poder de Deus para... Vocês estão em dúvida? Abra lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para trazer sucesso para a tua vida, para trazer cura, para trazer prosperidade. O evangelho é poder de Deus para fazer dessa terra um jardim do Éden. O evangelho é poder de Deus para mudar a nação brasileira e ter rua de ouro aqui na nação brasileira. Não, porque rua de ouro nós vamos ter no reino dos céus. Aqui, meu irmão, o que você tem que esperar, infelizmente, é isso. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus para a salvação. E a gente se envergonha do evangelho para a salvação. Nós queremos um evangelho, segundo Baal, para a fertilidade.